Saúdo os assinantes da TCM, aos dirigentes e associados da CDL, da Associação Comercial e Industrial de Mossoró, do Sindicato do Comércio Varejista, do Sindicato da Indústria da Extração do Sal, do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais, enfim, a todas as classes, universitários, professores das nossas várias universidades, aos assinantes da TCM, aos meus amigos e às minhas amigas. Hoje é 30 de maio. Além de ser Corpus Christi, temos a celebração de Santa Joana d'Arc. Dia 30 de maio, a Igreja Católica celebra a festa de Santa Joana d'Arc. Santa Joana d'Arc, também conhecida como a Donzela de Orleans, é uma santa padroeira da França e uma heroína nacional francesa. Ela é conhecida por ter liderado os exércitos franceses na vitória contra os ingleses durante a Guerra dos 100 Anos, inspirada por suas visões e vozes divinas. Joana d'Arc foi canonizada pela Igreja Católica em 1920. Também celebramos o dia de Corpus Christi, o corpo de Deus, que significa o corpo de Cristo. No latim, é uma solenidade da Igreja Católica que celebra a Eucaristia, o sacramento onde o corpo e o sangue de Jesus Cristo são cridos como o preenchimento do pão e do vinho consagrados. A data é celebrada 60 dias após a Páscoa e é feriado nacional no Brasil. As notícias de economia da semana. E o IPCA, o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que foi de 0,38% neste mês. O IPCA acumulado dos últimos 12 meses, 3,69%. Já o IPCA acumulado no ano de 2024, até o momento, é de 1,80%. E o IPCA acumulado em 2023 foi 4,62%. O que é IPCA? O Índice de Preço ao Consumidor Amplo é um dos dados mais importantes relacionados à economia brasileira. Trata-se de um índice que é calculado de acordo com diversas variáveis relacionadas ao comércio. Muitos investidores e investimentos, inclusive, fazem uso dele. O IPCA é conhecido pela maioria das pessoas como a taxa de inflação do Brasil, mesmo que, na realidade, ela não seja a única forma de se conduzir o nível da inflação do país. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, por exemplo, considera tanto o IPCA quanto o INPC, que é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, como uma maneira de se ver a inflação, o aumento dos preços e dos serviços, do seu efeito no consumo. Enquanto o IPC mede o custo médio de vida das famílias com renda entre 1 e 5 salários mínimos. O IPCA é mais abrangente. No caso, o IPCA consegue auferir informações a respeito dos consumidores que têm uma renda média entre 1 e até 40 salários mínimos, sendo assim bem mais amplos. O principal objetivo do Índice de Preço ao Consumidor Amplo é medir a inflação de uma série de produtos vendidos no comércio e no varejo para que essa medição chegar a uma média geral. Há uma possibilidade do nosso IPCA no ano de 2024, no acumulado, ser em torno de 3,60% a 3,80%, pouco menor do que a anualidade do ano de 2023. O PROCON, que é o programa de fiscaliza os preços em Mossoró, atuou autuando mais de 10 postos de gasolinas que estavam vendendo o produto, tanto a gasolina como o óleo diesel e até o etanol, por um preço acima do estabelecido nas regras da Petrobras e da Agência Nacional de Petróleo. As equipes do órgão seguem na fiscalização nesses estabelecimentos. 17 localidades, 10 foram autuados ontem e 3 foram autuados nesta quinta-feira. Portanto, aqueles postos que estão com aumento excessivo vão ser autuados, multados e até podem perder a cassação temporária do funcionamento do estabelecimento. Alertando o coordenador-geral do PROCON, Obed Jacobi, que cumpre a agenda em Mossoró durante esta semana. Na semana passada, o consumidor moçoroense foi surpreendido com o valor do litro da gasolina. A maioria dos postos reajustou o valor em uma diferença de até 50, 60 centavos o litro. O estranhamento, porque não houve elevação recente do preço do petróleo no Brasil, embora a nível de PPI, tanto a gasolina quanto o óleo diesel estão no Brasil em preços inferiores à paridade do preço internacional.
O cenário é benigno para a inflação corrente, mas os economistas alertam para as expectativas. Em maio, o indicador mostrou desaceleração nos serviços extensivos em mão de obra, mas variação se mantém relativamente estável na comparação de 12 meses. Impactos, como eu falei, das enchentes do Rio Grande do Sul ainda não apareceram. O IPCA 15 de 0,44% de maio, divulgado na última terça-feira, ontem, pelo IBGE, reforçou as boas notícias para a inflação corrente, mas os dados ainda apontam para uma preocupação com preços de serviços, que continuam em patamar elevado. A projeção ainda é que o Copom realize mais um corte de 0,25% este ano na sua taxa Selic, e a reunião será em junho. Economistas acreditam nesse corte de 0,25%, o que reduziria a taxa Selic do Conselho Monetário Nacional para 10% taxa Selic ao ano. Havia uma expectativa até março de que nós teríamos inflação de um só dígito em dezembro, mas essa expectativa, pelas circunstâncias externas na Europa, na América do Norte principalmente, e com a catástrofe ocorrida no Rio Grande do Sul e em parte do estado de Santa Catarina, fazem com que os analistas e economistas de plantão já vejam que até dezembro, e dezembro chega já, nós teremos inflação de 10%. Em Mossoró, o país vive, a partir deste sábado, o Mossoró Cidade Junina, um acontecimento que festeja e que aglutina moçoroenses, rio-grandenses do norte, nordestinos, brasileiros, que vêm de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, do Amazonas, dos mais diversos rincões do Brasil. Passou a ser, ao lado de Campina Grande, na Paraíba, e de Caruaru, em Pernambuco, um grande acontecimento em Mossoró durante o mês de junho. E a Prefeitura Municipal de Mossoró tem caprichado nos anos anteriores e este ano também, com uma programação diversa, que começa no dia 1º, com o Pingo da Meio-Dia, tradicional evento que é o carro-chefe do Mossoró Cidade Junina. Portanto, meu caro telespectador, meu caro assinante, estamos amanhã encerrando 31 de maio e sábado você já tem direito de se regozijar, de brincar, e que brinque com sabedoria, com inteligência, com bom humor, com afeição, o Mossoró Cidade Junina, um evento que propaga e faz com que o nome da cidade de Mossoró seja conhecido nacionalmente por essas festividades propícias a Santo Antônio, São João e São Pedro. E a Prefeitura, através da Secretaria de Cultura de Mossoró, programou shows com diversos cantores sertanejos, atrações diversas, a abertura do Pingo da Meio-Dia no sábado, que deverá aglutinar, em certas ocasiões, até 200 mil pessoas num evento. Mossoró disputa com todas as condições, com a sua rede hoteleira, seus restaurantes, com Campina Grande e com Caruaru, em condições iguais dos festejos juninos no Nordeste brasileiro. Vamos a junho. Numa entrevista dada na última terça-feira à noite, a nova presidente da Petrobras falou claramente à imprensa a respeito dos objetivos da sua administração. Magda Schandenberg, que é uma executiva, funcionária há 22 anos da Petrobras, depois presidente da Agência Nacional do Petróleo e, no último dia 27, concedeu uma longa entrevista à imprensa brasileira dizendo do seu plano de ação e despertou interesse favorável de investidores ávidos em ganhar dividendos e melhorar a posição dos valores das ações da Petro 3 e Petro 4, que são as ações da Petrobras, e dos recibos de depósitos em Nova York, que são negociados em nome da Petrobras. Tanto assim que na terça-feira aceleraram as altas das duas ações, tanto no Brasil quanto no exterior. Para Schandenberg, a conversa é uma palavra-chave para conciliar as demandas. Abre aspas, vamos respeitar a lógica empresarial, fecha aspas. Dentro desse princípio, desarmou as condições de que o governo estaria querendo chancelar ou tabelar à sua própria maneira os preços dos combustíveis e administrar direto de Brasília e não da sede da Petrobras, na Rua Chile, no Rio de Janeiro, os destinos do petróleo no Brasil. Segundo ela, precisamos fazer é aumentar a nossa produção e o nosso beneficiamento de gasolina e de óleo diesel. E foi
plenamente favorável à execução dessa região equatorial, onde se explora novos poços de petróleo aqui na confluência entre Tibau, Rio Grande do Norte, e Icapuí, Ceará, até o estado do Amapá, coisa que o Ministério do Meio Ambiente não via com bons olhos. Mas ela deixou claro que é política do governo e que nós temos que partir no sentido de privilegiar a produção maior. As expectativas favoráveis com relação à posse da nova presidente, que já está mudando alguns diretores e tem competência que avaliza a sua condição de nova gestora, de nova presidente da estatal. Prestes a completar 6 meses na presidência da Argentina, Javier Milei atravessa o momento mais difícil do seu governo. Incertezas da economia, dificuldades na política, polêmicas internas e externas e protestos das ruas compõem um quadro desolador para quem prometia salvar a Argentina. Seria uma reedição do peronismo ou de um Evita Perón, salvando os trabalhadores e os mais necessitados do país portenho. Não, isso não vem acontecendo. A inflação continua alta, o patamar de 1.300 pesos é a cotação de $1. Segundo economistas argentinos, o setor agroexportador está segurando a venda de safra à espera de uma melhor cotação para o dólar oficial, que está praticamente estável desde dezembro do ano passado. Só que a desvalorização cambial oficial é um risco para o governo, pois pode reverter o quadro atual em queda na inflação. Essas incertezas fizeram cair em muito a dívida da Argentina e subiu o risco do país na semana passada. O PIB argentino, divulgado também na semana passada, caiu 5,3% no primeiro trimestre, em relação ao mesmo período do ano 2023. Em março, a queda foi de 8,4%, uma forte contração já esperada diante do ajuste fiscal promovido pelo governo com os novos dados. Com relação ao Brasil, o Fundo Monetário Internacional eleva a projeção do PIB brasileiro para 2,5% a médio prazo. O dado foi apresentado depois de uma visita do corpo técnico da instituição ao país. Em visita ao Brasil, para a preparação do relatório com base no artigo 4º, um documento anual que analisa a economia dos países membros da instituição, texto do Fundo Monetário Internacional, FMI, prevê uma melhora no crescimento da economia brasileira. Como fatores que alimentam o aumento da projeção, a instituição citou a ambiciosa agenda de crescimento sustentável, inclusiva, e a implementação do IVA, o novo imposto único sobre o valor agregado previsto na reforma tributária, que o FMI deve fortalecer com a produtividade. Entretanto, a Bolsa de Valores de São Paulo vem caindo a níveis preocupantes. Na última terça-feira, fechou abaixo dos 124 mil pontos, pela primeira vez no ano 2024. Hoje, feriado nacional, não houve expediente para nós verificarmos a sua situação, mas ela vem caindo e o dólar está se mantendo ali na casa dos R$ 5,20, R$ 5,15, enquanto que o euro passa de R$ 5,40, o que preocupa principalmente para aqueles que vendem produtos dolarizados ou através da moeda europeia. O meu abraço a todos os telespectadores da TCM e entremos na cidade junina e no mês de junho, na próxima semana, mas quinta-feira, 20h15, estaremos de volta no seu canal preferido dos moçoroenses e dos norte-riograndenses. Bom Santo Antônio, bom São João, bom São Pedro para todos.